Olá, sejam bem-vindos ao canal Contando Histórias com Inês Marcondes. Hoje contaremos a história de Olga. Entre o amor e a dor, a vida. O tilintar do telefone ecoou pela casa no exato momento em que Olga terminou de arrumar a mesa para o almoço. No rádio tocava uma melodia alegre, daquelas que faziam Olga dançar e cantarolar sozinha pela cozinha. Já se aproximava a hora em que Alberto, seu marido, chegaria para o almoço. Como sempre fazia, ele entraria sorrindo, a envolveria num braço apertado, beijaria seu rosto com ternura e contaria como havia sido sua manhã antes mesmo de perguntar pela dela. Assim era a rotina dos dois, simples, adorada, amorosa há mais de 20 anos. Um amor sereno, feito de gestos pequenos e certeiros, como quem já conhece o outro até no silêncio. Ela atendeu o telefone, ainda com o pano de prato nas mãos. O coração leve pelas pequenas alegrias do dia. Do outro lado da linha, uma voz masculina, fria e desprovida de qualquer emoção, perguntou: "A senhora conhece Alberto Cortês?" Ela sentiu o sangue recuar, o coração disparar. A respiração ficou suspensa por um fio invisível de pressentimento. "Sim", respondeu ela com a voz trêmula. Sou a esposa dele." Houve um breve silêncio. E então veio a sentença que desfez o mundo dela. "Lamentamos informar, senhora, mas houve um acidente e seu marido veio a óbito." O senhor está enganado?" murmurou ela, tentando conter a agitação que subia pelo peito. "Meu marido está chegando para almoçar. Eu fiz o prato que nós dois gostamos. Como vê, o senhor está enganado." Do outro lado, a voz insistiu, agora um pouco mais comedida, porém firme. "Senhora, sabemos como é receber uma notícia dessas. O corpo do seu marido está no Hospital São José. Passe bem." Ela não ouviu mais nada, apenas o silêncio profundo que se instalou dentro de si. Olga ficou parada por um momento, com o olhar perdido, mas no fundo só conseguia pensar que aquele telefonema a havia atrasado. Alberto chegaria a qualquer instante e ela precisava estar arrumada para recebê-lo. Mas Alberto, seu amor, seu marido, seu companheiro de tantos anos, não chegou. As travessas continuavam sobre a mesa, ainda quentes, intocadas, e ela, toda arrumada, sentada, esperava. Esperava como quem recusa a aceitar a ausência, como quem acredita no fundo da alma que se tudo estiver no lugar certo, a vida também permanecerá em ordem. Não se sabe por quanto tempo ela permaneceu ali, imóvel, tentando se manter presa ao antes, agarrada aos últimos instantes em que o mundo ainda fazia sentido. Ela não chorava, não conseguia. Era como se, ao ceder ao pranto, ela estivesse confirmando o que fora dito. E não, ela não aceitaria aquilo. Não, aquele telefonema não aconteceu. Foi um engano, um terrível engano. Não podia ter sido com o seu Alberto. Ele vai chegar, vai abrir a porta com seu sorriso de sempre, o abraço largo, o beijo morno no rosto. Vai trazer o rastro da sua colônia, vai olhar para ela com ternura e rir das suas manias. Vão conversar enquanto almoçam, como sempre fazem. Sim, ele vai chegar. Ela se assustou com o som da campainha, sentiu seu corpo estremecer.
Alberto não toca a campainha, ele tem a chave, sempre teve. Então, por quê? Por que ele não está usando a chave? A campainha insistia, cortando o ar da casa como uma navalha. E, entre os toques, seu nome chamavam. Olga! 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 Tudo pareceu acontecer depressa demais. Passos, vozes, mãos sobre os ombros dela, mãos dentro dela, tudo corria em câmara lenta, como se estivesse presa num sonho do qual não conseguia despertar. Vieram os trâmites, os papéis, os protocolos frios que tentavam em vão dar forma à ausência. As pessoas se aproximavam, parentes, amigos, colegas de trabalho, todos com olhares entristecidos, vozes baixas, gestos contidos e as frases: sinto muito, ele foi um homem maravilhoso. Força, Olga. Tinha que acontecer. Ele está num lugar melhor. Mas, para Olga, eram só palavras que soavam como ecos distantes, repetidas vezes, como se pudessem preencher o silêncio dentro dela. Mas não, isso não estava acontecendo. Aquele espaço cheio de pessoas, aquele momento, não podiam ser dela. Não podiam ser dela. Não podiam. Ela precisava sair dali, sair de si, escapar. Por quê? Porque ela estava no meio de toda aquela gente. Porque a olhava como se ela fosse parte da tragédia. Ela só queria acordar daquele terrível pesadelo e correr para os braços de Alberto. Ela se levantou de súbito, como se o ar houvesse se tornado irrespirável. Precisava sair dali, fugir daqueles olhares, daquela atmosfera que a esmagava. Saiu correndo, tropeçando nos próprios passos, esbarrando nas pessoas que tentavam, com uma gentileza forçada, contê-la. Mãos a tocavam, mas ela só queria sumir. Encontrou, por fim, o banheiro. Entrou trêmula, como quem invade um abrigo em meio à tempestade, e se enfiou na primeira porta que viu. Sentou-se no bacio, com as pernas bambas, os braços cruzados sobre o peito, tentando conter um choro que não vinha. Mas ela só queria chorar. Ela precisava chorar. Mas a dor ainda era um nó seco na garganta, um grito surdo, preso entre o real e o irreal. Lá fora, passos, vozes femininas, abafadas, mas audíveis. Que tragédia, coitada, perder o marido dessa forma, disse uma. É verdade, sem filhos e agora sem marido, respondeu outra. Eles não tinham filhos? Não, respondeu a outra. Eram só os dois. O Alberto era muito discreto, mas pelos comentários lá na empresa, parece que era ela que não podia engravidar. Mas hoje em dia tem tratamento, adoção, argumentou a primeira. Eu não sei, só sei que agora ela ficou sozinha. As palavras atravessaram a porta e se alojaram dentro de Olga como farpas. Sozinha. Essa palavra ressoava como um sino fúnebre. Mais do que a ausência de filhos, mais do que a morte. Era a constatação cruel e fria de um destino que ela não havia escolhido. Sozinha. E agora? Ela sabia o que isso significava. Mas o que elas estão dizendo? Com que direito comentavam sobre a vida deles daquele jeito? Como se fossem íntimas? Como se soubessem de algo?
Olga teve de conter o ímpeto de abrir a porta com força e enfrentá-las. Queria mostrar que elas não sabiam de nada, nada da história deles, nada das tentativas silenciosas, das escolhas, das noites em claro, dos silêncios cheios de amor e também de dor. Você vai acordar, Olga, vai acordar desse pesadelo. Repetiu isso a si mesma tantas vezes, como se as palavras pudessem ser um feitiço. Finalmente, em casa, retirou a roupa que a sufocava, aquele vestido preto, pesado, que não era dela, que não tinha nada a ver com ela. Por que se vestia de preto? Por quê? Como se a cor pudesse traduzir o que o peito não conseguia mostrar. Ela entrou no banho, como quem tenta lavar o próprio destino. Deixou a água escorrer pelo corpo, mas ela não levava embora o que doía. Ao sair do box, os olhos de Olga pousaram sobre a toalha de Alberto, ainda pendurada no mesmo lugar de sempre. Ela a pegou, pressionou-a contra o rosto. A toalha ainda guardava o cheiro dele. Então, naquele instante, a realidade se impôs como uma lâmina fria. Ele saiu ontem pela manhã. Disse, até logo, meu amor, como fazia todos os dias. Mas não voltou. Não chegou para o almoço. A mesa ficou posta. A comida certamente azedou. E eu fiquei esperando. E ainda estou. Cadê você, meu amor? Murmurou ela para o vazio. Por que não voltou para casa? Ela desabou no chão, vencida por uma dor que até então não conseguia cessar. Chorou como nunca havia chorado na vida. Chorou com o corpo inteiro. Chorou até se perder dela mesma. Até aquele instante, ela estava anestesiada, entorpecida por uma negação que de certa forma a protegia. Mas agora ela se dava conta com brutal clareza. Ele não estava mais com ela. Seu Alberto, seu amor. Por que você fez isso comigo? Gritou num lamento que rasgava a garganta. Por quê? Por que você fez isso comigo? Como vou viver sem você? Não se sabe por quantas horas Olga ficou ali, largada no chão frio do banheiro. O tempo havia perdido qualquer sentido. Chorou por horas, gritou, esmurrou o vazio, se debateu como quem se afoga na própria dor. E, no entanto, só o silêncio respondia. Um silêncio espesso que compartilhava seus lamentos como um mudo e fiel companheiro. Ele, sim, a compreendia. Ele, sim, permanecia. Em algum momento, talvez por exaustão, ela ficou emudecida. O corpo tremia, o rosto ardia, os olhos doíam de tanto chorar. Foi então que as vozes das mulheres do banheiro voltaram à mente de Olga. Aqueles comentários, aquela ignorância travestida de pena. Coitada, sem filhos. Era ela que não podia engravidar. Agora ela ficou sozinha. Ah, como estavam equivocadas, pensou Olga. Tão completamente equivocadas. O amor deles não era definido por ausência de filhos. Era feito de afeto cotidiano, de cumplicidade silenciosa, de mãos dadas na noite. Era só os dois, sempre foi. E bastava. E agora? E agora? Agora sou eu, ali sentada no chão frio e silencioso. Deixou-se levar pelas lembranças.
Seu corpo ainda doía do choro, mas sua mente buscava refúgio em outro tempo. Um tempo em que a dor era diferente. Um tempo em que a dor era diferente, mas igualmente importante. Lembrou-se de quando, algum tempo depois do casamento, tentou engravidar pela primeira vez, e pela segunda, e pela terceira. Os meses se arrastavam, e a esperança ia se tornando ansiedade, depois frustração, depois medo. Após inúmeras consultas e exames, veio o diagnóstico. Olga era perfeitamente saudável. A médica foi taxativa, mas algo nela hesitou em contar isso a Alberto. Como se, naquele contexto, ser saudável pudesse soar como culpa do outro. Com muita relutância, ele concordou em se consultar com um especialista. Era visível o quanto aquilo o incomodava, o quanto mexia com algo muito profundo e enraizado. O diagnóstico veio firme como sentença. O problema era dele. A notícia o devastou. Alberto ficou transtornado. O médico sensível falou sobre possibilidades de tratamento, mas também alertou: não havia garantias. E Alberto, que já tinha aversão a hospitais, a exames, a qualquer coisa que o colocasse em posição de fragilidade, recusou. Não quis, não suportou. Olga se recorda como se fosse hoje. Uma tarde, voltando do trabalho, entrou em casa como sempre, mas o que viu a gelou por dentro. As malas estavam prontas, arrumadas na sala. Alberto estava sentado no sofá, curvado, com os olhos vermelhos. Ele a olhou, como se estivesse indo embora há dias, como se já tivesse desistido de si. Meu amor, essas malas? Perguntou ela com a voz embargada. Por que essas malas? Ele não a olhou de imediato. Respirou fundo, como quem tenta reunir coragem para dizer algo que, no fundo, não queria dizer. Eu vou embora, respondeu por fim. Ir embora? Como assim? Estamos casados há 1 ano e meio. A voz de Olga tremia desesperada. Você não me ama mais? Perguntou como quem tenta impedir o inevitável, com o coração nas mãos. Ele a olhou então, e naquele olhar havia tudo, menos desamor. É por te amar demais que eu decidi deixar você. As palavras bateram em Olga como um vento gelado. Decidiu? Repetiu ela quase sem voz. É assim? Você decidiu por nós dois? Simples assim? A raiva e a dor começaram a se misturar como fogo e água. E o motivo? Pelo menos posso saber o porquê? Ele se levantou devagar, como se o próprio corpo também se recusasse a partir. Caminhou até ela e tentou tocar sua mão. Ela recuou. Você não entende, Olga? Eu amo você. Está sendo muito difícil para mim. Sua voz falhou, os olhos marejados. Difícil? Ela perguntou com a respiração presa.
O que está sendo difícil para você, Alberto? O silêncio entre os dois foi denso, quase sólido. Ele desviou o olhar. E então, num sussurro, saber que não poderei te dar o que você tanto deseja. Um filho, uma família, um futuro completo. Ela quis gritar, quis sacudi-lo, fazê-lo enxergar que seu amor não dependia de filhos, que a vida que eles tinham era como uma família. Porém, naquele instante, ela só conseguia olhar o homem que ela amava tanto, que pensava estar a libertando, quando na realidade estava tentando fugir da própria dor. Abismada, decepcionada, sentindo seu coração partir em 1000 pedaços, ela foi ouvindo, incrédula, as palavras que saíam da boca do homem que ela tanto amava. Alberto continuava, com a voz embargada, como se estivesse lendo uma sentença que ele mesmo havia escrito. Não é justo com você, Olga. Você sempre sonhou em ser mãe e eu não posso te dar isso. Não quero te prender a uma vida incompleta. Você tem o direito de encontrar outra pessoa, alguém que possa te dar filhos, uma família. A cada frase era como se ele cavasse uma distância maior entre os dois. E ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Direito de encontrar outro, vida incompleta, me libertar. Aquele discurso que talvez soasse altruísta aos ouvidos dele, para ela era um absurdo, um egoísmo disfarçado de sacrifício. Era ele quem se sentia insuficiente, quem não suportava a ideia de não ser suficiente e por isso achava que afastá-la seria o mais justo. Mas justo para quem? Ele achava que ela o amava por aquilo que ele podia lhe dar? Que o amor se media em fertilidade? Que a história dos dois cabia numa única frustração? Doía ouvir aquilo. Doía dentro dela vê-lo afundado no mar de culpa que ele mesmo criara. E doía ainda mais perceber que por trás de todas aquelas palavras havia medo. Medo de não ser homem o bastante. Medo de ser motivo de dor. Medo de perdê-la e, por isso, tentava afastá-la antes que isso acontecesse. Mas ele não percebia que, ao tentar protegê-la, estava aferindo? E simplesmente você decidiu que eu devo encontrar outro homem para me engravidar? A voz dela saiu trêmula, mas havia firmeza ali, como quem junta os cacos para falar em pé. Ela o encarou com os olhos marejados, esperando uma explicação, um gesto, qualquer coisa que não fosse aquele silêncio sufocante. Simples assim, continuou ela, a voz embargando, sem sequer me dar o direito de decidir junto com você? Ele a olhou, ferido, confuso. O peito subia e descia devagar, como se lutasse para encontrar fôlego dentro de um mar revolto. E talvez aquele silêncio fosse a resposta mais cruel. Você está sendo tão egoísta, Alberto, tão cruel, sem nem perceber. Eu egoísta? Ele balbuciou, surpreso, quase ofendido. É isso que você acha, Olga?
Acho também que foi fácil tomar essa decisão, a mais cômoda para você. Não teve que me ouvir, não quis olhar nos meus olhos, só empacotou suas coisas e decidiu por nós dois. Ele levou as mãos ao rosto, os ombros tensos. Eu amo você, Olga! Gritou com os olhos marejados. Você é tudo para mim! Mas que tipo de homem sou eu que não presta nem para fazer filhos da mulher que ama? Meu amor, isso não te define. Não é isso que faz de você um homem. Eu te escolhi. Nós nos escolhemos. Existem outros caminhos, Alberto, outros meios. Nós podemos adotar. Tem milhares de crianças por aí, órfãos, esperando apenas amor. E você tem tanto amor dentro de si. Ele balançou a cabeça com força, como se estivesse tentando se livrar de uma ideia insuportável. Não, Olga! Eu não iria suportar ver você amando uma criança que veio de outro homem, mesmo que fosse adotada, mesmo que fosse nossa. Eu sempre pensaria nisso e me corroeria por dentro. Aquelas palavras eram facas, não por maldade, mas por dor. Era a voz da insegurança, do orgulho ferido, da masculinidade construída sobre padrões cruéis. Era um homem que a amava, sim, mas que ainda não conseguia amar a si mesmo quando se via incompleto. Ela quis gritar, dizer que tudo aquilo era um grande absurdo, uma covardia da parte dele, mas as palavras não vieram. Ficaram presas no nó que apertava sua garganta, sufocadas pelo peso do amor e da decepção. Naquela noite, ela estava aturdida, coração em pedaços, sangrando por dentro, e talvez por amá-lo tanto, por conhecê-lo tão bem, ela escolheu o silêncio. Em silêncio, se desvencilhou dos braços dele. Mãos que antes eram abrigo, agora pareciam fronteira. E sem olhar para trás, saiu da sala. Assim, chegamos ao final de Olga nesse primeiro episódio, com ela saindo da sala em silêncio, abismada, condoída de dor, e Alberto, com todo o seu drama, aos prantos na sala. Não percam o segundo e o final dessa história de Olga, entre o amor e a dor. Se inscreva, dê like, comente, compartilhe e curta o canal Contando Histórias com Inês Marcondes.